Caros amigos, muito boa noite a todos. É sempre uma alegria poder retornar aqui ao Centro Espírita Campos da Paz, em Planaltina, rever amigos queridos e dedicados, e nós vamos hoje falar sobre o tema, que é o tema que eu considero o mais importante da doutrina espírita. É o tema mais difícil que o Evangelho nos convida a superar esse enorme desafio chamado perdão. Liberte-se da mágoa e seja feliz. Ele faz parte de um seminário mais longo, que a gente fala sobre perdão e auto-perdão, liberte-se das culpas e das mágoas, tá? Hoje a gente vai focar somente no perdão. Vamos ter que passar um pouquinho rápido, tem muitos slides para a gente verificar. E Casimiro Cunha, pelas mãos de Chico Xavier, do livro Cartas do Evangelho, da editora LAC, tem um poema chamado Perdoa. Meu amigo da doutrina, perdoa sempre, perdoa. Feliz quem esquece o mal na vida singela e boa. Tolera sempre que possas, sem que exista humilhação, da verdade que enriquece as luzes do coração. Se convocado à palavra, nada ofensiva do bem, esclarece com bondade, mas nunca firas ninguém. Tem calma, nunca te irrites, a luz da serenidade anula toda mentira, converte toda impiedade. Quem perdoa abre o caminho da vitória contra o mal, conquistando desde a terra, desde agora, a glória espiritual, né? A vitória espiritual. Bom, e por que a convivência é tão difícil, pessoal? Vocês sabem por que a convivência é difícil? Um amigo meu me falou que é porque tem uma sogra ali no meio, né? Tem uma sogra ali. É uma brincadeira, né? A minha sogra é maravilhosa, ela é católica, mas ela acredita em reencarnação. Olha que maravilha. E a sogra da minha esposa, então, essa é fantástica. Que mulher maravilhosa, né? Vejam como a gente é injusto. Metade das sogras são as nossas mães, não é verdade? Então, a gente não pode ser injusto com elas. Então, por que é tão difícil conviver? Bom, a resposta é por causa das nossas imperfeições morais. Se nós já fôssemos um anjo, um espírito puro, nós poderíamos conviver ao lado do maior malfeitor, do maior criminoso da terra, e a gente estava lá tranquilo, sereno, sem nenhum problema. O problema é que a gente não é que a gente ainda tem muito orgulho, tem muito egoísmo, tem muita inveja, muita vaidade, e aí conviver com as pessoas se torna difícil por causa das nossas imperfeições morais, tá? Guardem isso aí. E no livro Pensamento e Vida, olha que o que o Espírito Emmanuel vem nos ensinar por Chico Xavier, da editora da Federação Espírita Brasileira. O pensamento sombrio, ou seja, o pensamento negativo, adoece o corpo são, o corpo sadio, e agrava os males do corpo enfermo. Então a gente adoece e então ainda sofre mais de uma enfermidade. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisione ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma, que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los, ou seja, fortalecê-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Está no item, não é? Enfermidades, tá? Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável, que não se cansa, e tolerância construtiva em todos os passos da senda do nosso caminho. Porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem,
Com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Ele chega a dizer que a gente nutrir pensamentos de mágoa, de ressentimento, de melindre, de irritação, é provocar o suicídio indireto, porque provoca a enfermidade ou agrava as doenças. Então vejam o problema. Então por isso que perdoar é questão de saúde pública. Na hora que a gente perdoa, a gente tem melhor saúde, a gente ajuda o nosso corpo a se restabelecer mesmo das enfermidades, tá joia? E o Haroldo Dutra Dias, eu estava assistindo hoje, ele fala que há sequelas da mágoa, porque às vezes a gente até diz que perdoou, mas fica aquela revoltazinha sutil, suave, que a gente nem percebe muito bem, aquele ressentimento que é sentir novamente, ou seja, a gente está sentindo novamente o que sentiu como mágoa, uma tristeza também que vai se arrastando, a gente não sabe por que está com aquela tristeza, mas ainda é reflexo daquela mágoa, um desânimo, né? Olha lá, a desmotivação, até a chegarmos à amargura. Nós podemos nos tornar pessoas amargas quando a gente não perdoa. Olhem como é importante então perdoar. E será que nós gostamos de sofrer? Há pesquisa dizendo que uma das coisas que traz felicidade ao ser humano é sofrer. Nós gostamos de sofrer, curiosamente, não é? Quando a gente chega para um amigo, olha, você não sabe, eu tive uma pneumonia. A outra, não, eu foi na UTI durante 3 dias no hospital. A gente fica, né, aumentando como se aquilo fosse. Porque a gente gosta de ser a vítima, o coitadinho, para receber o amor das pessoas, o carinho, o reconhecimento, a atenção, não é? A misericórdia delas também. E uma coisa curiosa, nós só precisamos perdoar porque um dia nos ofendemos, não é? Ficamos magoados. Será que tem um jeito da gente nem sequer se ofender? Porque se a gente nem sequer se ofender, a gente não vai precisar nem perdoar, concorda? E um dia, Gandhi foi atacado, e um de seus seguidores perguntou, Mahatma, o senhor perdoa este rapaz que o agrediu? Não, eu não perdoo. Mas como o senhor não perdoa? O senhor que prega a misericórdia, a rinça, a compaixão, a retidão, a justiça? Não, eu não perdoo. Mas por quê? Porque ele sequer me magoou. Então, ele estava já no estado de espírito tão elevado, já tinha tanta humildade e amor ao semelhante, que ele sabia que as pessoas nos magoam mesmo. Então, ele nem esperava outra coisa diferente daquele rapaz. Então, ele não sequer se magoou. Não é que interessante? E a gente pode ter, diz também o Haroldo Dutra Dias, que a gente deveria desenvolver o olhar do Cristo, o olhar crístico. Então, quando Jesus encontra com o senador Públio Lentulus, um homem orgulhoso, muito equivocado, muito atrapalhadinho, ele não está vendo ali o senador orgulhoso, ele está vendo, 2000 anos depois, o Espírito Emmanuel. Quando ele encontra com Simão Pedro, ele não está vendo o pescador turrão, grosseiro, medroso, impulsivo. Não. Ele está vendo mais tarde o apóstolo dedicado, Cefas, rocha, pedra, onde ele edificaria a sua igreja. Então ele sabe ver lá na frente. Então se a gente olhar para as pessoas atrapalhadinhas e imaginar daqui a 2000 anos, como é que ela não vai estar? Não vai estar tão melhor? Vai estar um espírito já evoluído, ajudando os outros, etc. Então, comecemos a olhar as pessoas com as lentes do amor do Cristo que Ele nos ensinou, não é verdade? E por que a gente se ofende? O que é que tem na gente que a gente faz a gente se ofender? Orgulho, não é? É o principal problema, é o orgulho e também a nossa vaidade, que é a preocupação de querer agradar a todos. Então, se alguém critica a gente já fica incomodado, porque a gente goza de uma certa reputação e não quer que ninguém fale mal da gente. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em 2 passagens, vai dizer aqui, um resumo aqui, que o orgulho é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, da negação das nossas qualidades, a fonte de quase todos os males, o principal móvel, ou seja, motivo de quase todas as nossas ações, e por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Então, a gente precisa desenvolver essa humildade
que vai impedir até que a gente se ofenda, que a gente fique magoado. É possível a gente fazer isso, não é? Jesus não estava preocupado com as pessoas que estavam pensando dele. Francisco de Assis continuava pregando, apesar de incompreendido, não é? Chamado de louco pelos seus irmãos. Não, ele estava lá muito tranquilo. Não é? Para falar sobre orgulho, a gente precisaria de quase um seminário, tem uma palestra, o Orgulho e Suas Máscaras. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha depois no YouTube, tem essa palestra, o Orgulho e Suas Máscaras. Não é? E diz também o Livro dos Médiuns, que dentre as muitas imperfeições humanas, olha aí a questão da imperfeição humana de novo, que são tantas outras portas abertas à influência dos maus espíritos, aquele se aproveita com mais facilidade é o orgulho. É o nosso ponto mais fraco, onde eles vão explorar mais, para nos prejudicar, inclusive, também, e prejudicar os outros. E qual é o vício mais radical, segundo o Livro dos Espíritos? O egoísmo, né? A gente pensar só na gente ou só nos nossos familiares e esquecer dos outros, e isso também agrava a nossa questão. Então, a mágoa depende do nosso estado interior, nós somos todos diferentes. Lembrar que não são as pessoas que nos magoam, mas nós somos quem nos deixamos magoar. Elas provocam enfermidades, doenças, não é? E a gente deve ficar atentos a isso. Então, sentir raiva é natural, é uma emoção tranquila, não é? A gente faz parte. Só que Paulo, em Efésios 4:26, vai dizer o seguinte: irmãos, irai-vos, fiquem com raiva, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Ou seja, não deixe terminar o dia ainda com mágoa. Vá dormir pelo menos já esquecendo aquela mágoa, não é? Aquela ofensa, deixando aquilo para lá, tá certo? Então, se for preciso a gente verbalizar a nossa raiva, canalizando para o bem, impor limites, aprender a dizer não, mas não vamos nos deixar manipular. Às vezes uma pessoa chega desequilibrada, você chega no trabalho, bom dia, e a pessoa, não sei por que esse bom dia. Não vá tentar provar para ela que aquele dia está lindo, porque para ela não está. Mas não deixe uma pessoa doente, uma pessoa enferma, desequilibrada, lhe manipular, transformar seu dia maravilhoso num dia triste, um dia tenebroso, não é verdade? Então vamos ter essa consciência também. Isso aqui não vai dar tempo da gente falar. Vamos aqui pular alguns slides. Será que a vingança compensa? Não, tem que se vingar, o cara me fez mal, eu tenho que fazer mal a ele também. Nós não precisamos, pessoal, nem devemos fazer isso. Porque Jesus foi muito claro, lá no Sermão da Montanha, o trecho mais importante, o coração do Evangelho, é o Sermão do Monte, ele vai dizer, felizes, né? Bem-aventurados é felizes, felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Então a lei de Deus é perfeita, quem se equivoca vai ter que responder diante da lei. A gente não precisa ser um instrumento, você vai ser apenas um instrumento e vai estar contraindo novos débitos para você, não é verdade? E Jesus vai dizer, eu vos digo em verdade que não sairei de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil, até o último centavo. Então ninguém sai daqui sem acertar suas contas, sem reparar os erros que cometeu ao seu irmão. Né? E Paulo vai dizer também, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto certamente colherá. Então a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então a gente tem que ter, quem está semeando o mal, necessariamente vai colher o mal, a não ser que repare com amor, com bem, com a caridade. Não é? E a lei de talião de Moisés foi revogada, pessoal? O que vocês acham? A lei de talião, olho por olho, dente por dente, está valendo ainda hoje? Não, foi revogada? Eu também achava que estava revogada, só que no livro O Consolador, Emmanuel vai trazer uma informação diferente. Ele vai dizer o seguinte, pergunta, qual a significação da lei de talião, olho por olho, dente por dente, em face da necessidade da redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas? E olha a resposta dele. A lei de talião prevalece, ou seja, está valendo ainda, para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade de todos nós, dos seres humanos. Então está valendo para quem? Praticamente todos nós. Por isso que a gente vê tantas tragédias, né? As pessoas colhendo efeitos assim terríveis, a lei de causa e efeito se operando. Presa ainda aos milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar o Evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas reencarnações expiatórias e purificadoras. Moisés proclamou a lei antiga, muitos séculos antes do Senhor. Como já foi dito,
O profeta hebraico apresentava a revelação com a face divina da justiça, mas com Jesus, o homem do mundo recebeu o código perfeito do amor. Se Moisés ensinava olho por olho, dente por dente, Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre a multidão de pecados. Daí a verdade que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus por ele, anulando com o bem todas as forças que lhes possam prender o coração nos sofrimentos do mundo. Ok? Então está valendo ainda a lei de Italiano? Para quase todos nós que não começamos ainda a reparar com a caridade, não é? Então, a gente tem que ter consciência, né, dessas questões todas. E por que Deus permite os lobos junto das ovelhas aqui no mundo? Por que Ele deixa as raposas junto das galinhas? Ou seja, por que Ele deixa a gente que se acha mais ou menos bom junto dos outros que são maus? Por que Eles deixam os bons junto dos maus? Não era mais fácil colocar os maus só no planeta e os bons em outro planeta e ficar tudo bem? Não era? Por que Ele deixa os dois juntos? Kardec pergunta isso em O Livro dos Espíritos. E eles vão responder que para uma dupla missão. Para os maus é útil porque eles aprendem com o exemplo dos bons e se melhoram. E para os bons é útil porque os maus lhes servem de instrumentos de prova. Eles são os professores particulares que vão ver se a gente já pode passar naquela prova. Olha lá. Então a gente tem que aproveitar aquele momento, aquela prova, para dizer, olha, eu já posso ser perdoado porque eu estou perdoando ele aqui, meu irmão. Tá joia? Então, a gente ter essa consciência dessa questão, tá joia? E o que é o perdão? O perdão é o sacrifício mais agradável a Deus, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, Joana de Anjos vai dizer que não é esquecer o mal, esquecer. O mal depende da minha memória, não depende de mim. Está gravado aqui na memória, não é? É não devolver o mal com o mal. E isso é perdoar, segundo a Joana de Ângeles, tá? E perdoar nem sempre cura a nossa dor. Por exemplo, uma pessoa, um assassino que matou o meu filho, eu posso perdoar, posso visitá-lo lá na prisão, fazer o evangelho com ele, mas eu continuo sentindo a saudade do meu filho? Continuo. Então não é necessariamente acabar com a dor, mas você pelo menos não se indispor mais, não querer mais o mal daquela pessoa que ofendeu. Tá? Realmente que não estava bem, que certamente é uma pessoa doente, como a gente vai ver aqui. Tá? E tem uma palestra nossa chamada Lei de Ação e Reação. Não é? A lei de ação e reação em suas mãos, a cada um segundo suas obras. Vamos analisar aqui rapidamente. Vocês leram então que tem a lei de ação e reação, ou de causa e efeito? Se a gente fez uma ação, qual vai ser a força da reação? A física diz que é a mesma força, sendo que no sentido contrário, a mesma intensidade, não é verdade? Só que na doutrina espírita a gente vai ver que não, que é um pouquinho diferente, que existe a progressividade da lei, que tem o merecimento, que é cada um segundo suas obras, que muitos missionários sofrem só para nos dar o exemplo, não é? Existe a intercessão dos outros, então os outros podem nos ajudar, aliviando as nossas dores. Com Jesus o jugo é suave e o fardo é leve. A gente vai sofrer, mas sem revolta, né? Espírita não gosta de sofrer, diz Simão Pedro. A gente não é masoquista, mas quando o espírita sofre, ele sofre com gosto. Né? Que ele sofre, sabe que aquele sofrimento ali é um alerta, é um alarme, é uma correção de rota, é alguma coisa para nos ajudar, ou seja, ou também para nos próprios nos purificar. Existe a dor auxílio, dor expiação, dor evolução. Agora, Jesus vai mostrar que porque muito amou, os seus pecados foram perdoados. E na primeira epístola de Pedro, 4:8, está escrito que a caridade cobre uma multidão dos pecados. Não é? Então, a gente tem essa consciência disso. Tá? Então, qual será a força da reação? Bom, ela vai depender, pessoal, de nós. Nós escolhemos como é que vai ser a medida da pancada de volta. Eu bati, como é que vai ser a pancada de volta? Eu escolho como é que vai ser. Sabia disso? Sim, olha lá. Como é que Jesus colocou na oração dominical? Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, do mesmo modo que nós perdoamos os nossos devedores, nossos ofensores. Então, quem é que escolhe como é que vai ser a força da pancada? A gente. Se eu perdoar o meu irmão, eu vou estar sendo perdoado dos vários crimes muito grandes que eu tenho de vidas passadas. Olha lá. Agora, se eu não perdoo, se eu sou implacável, se eu estou rigoroso com aquilo, não, você vai pagar até o último centavo. O que acontece?
A lei vai ser com você o quê? Você vai pagar até o último centavo. A lei vai ser rigorosa com você. Não é fantástica a proposta do Evangelho de Jesus? Está nas nossas mãos, não é? Então, por que a gente não deve julgar? Porque Jesus também fala, não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida que medides os outros, vos medirão a vós. Ou seja, se a gente é implacável, vão ser implacáveis conosco. Se a gente é bonzinho, misericordioso, vão ser misericordiosos conosco. Então a gente escolhe. Olha como é importante o perdão. Olha como é importante, não é? E ele vai dizer, fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que vos fizessem. Vai nos convidar, reconciliai-vos depressa com o vosso irmão ou adversário. Porque eu vos digo em verdade que dali não saireis até que tenhais pago o último centavo. Ele nos esclarece. Vai pedir para a gente amar os inimigos. Fazer o bem àqueles que nos odeiam. E orar por aquele que nos persegue e nos caluniam. É a melhor coisa a fazer. Se tem alguém que nos persegue, nos calunia, ore por ele. Se alguém está lhe fazendo mal, odeia você, faça o bem para ele. Não é? Olha que coisa importante. Não é? E por que nós devemos perdoar? O Divaldo diz o seguinte, que quem é feliz não agride ninguém. Quem está bem, quem está tranquilo, não sai magoando as pessoas. Aquela pessoa que nos magoa, ela está doente, ela está enferma, está infeliz. Então, tem às vezes até uma doença chamada distimia, a doença do mau humor, a pessoa vive com mau humor, não é? Então, a gente ter essa consciência e lembrar de Emmanuel. Emmanuel fala que a gente só não erra mais por falta de oportunidade. Se deixar, a gente apronta. Então, não é bom que os outros tenham misericórdia com a gente também? Quantas vezes a gente faz bobagem na vida, não é? Então, lembrar, pessoal, vamos ressignificar. A doutrina espírita muda muita coisa. Olha a prova não é coisa ruim não, prova é coisa boa. Provas são oportunidades de melhorias. Por quê? Porque se a gente provar que aqui a gente está melhor, a gente já pode ir para um lugar melhor no mundo espiritual. Você olha, eu quero ir para aquela colônia, eu não aguento mais ficar nesse local aqui de sofrimento. Então você vai reencarnar, se você passar pelas provas, você vai. Olha lá, aqui é o teste, lá é a teoria, aqui é a prática, que a gente aprende, né? Então você vai, você quer ir para aquele lugar melhor, reencontrar seu grande amor, sua família querida, então passe na prova. E a gente já está fazendo a prova com gabarito, pessoal. Onde é que está o gabarito? No Evangelho de Jesus. E a gente tem um gabarito comentado e explicado, que é a doutrina espírita que vai explicar o Evangelho de Jesus. Tudo muito claro, sem parábola, explicando cada coisa, não é? Então, o que é que concurseiro mais gosta depois de passar no concurso? O que é que o concurseiro mais gosta? É ter prova, né? Porque se não tiver prova de concurso, como é que ele vai passar? Como é que ele vai ganhar mais? Como é que ele vai para aquela cidade bacana que ele quer morar? Então, a melhor coisa que o concurseiro é, depois de passar, é ter prova, porque tem que ter prova para ele passar. Então o espírito não tem que achar ruim ter prova, não. Quanto mais prova para a gente, melhor, porque é mais oportunidade para a gente dizer, olha, eu estou bacana, eu quero ir para aquele lugar bem legal, tá? Para tirar 10 na prova, tá? Expiação é purificação, é libertação daquele compromisso, né? Purificação do corpo espiritual. Meu corpo espiritual estava todo cheio de sequela, todo machucadinho no mundo espiritual. A gente vem aqui, se purifica, sai daqui da terra com o corpo espiritual, o perispírito radiante, resplandecente, depois das expiações. Olha que coisa. Não digo mais que você tem obsessor, que você tem inimigos desencarnados, né? Não, espíritos maus lhe perseguindo. Não, digo que você tem personal trainers espirituais, não é? É muito mais otimista? Só gente chique que tem personal trainer, né? Então, você fala, olha, o teu personal... Quem foi que trouxe vocês para cá, espírita? Não foi um personal trainer, não? Eu fui, assim, uma turma grande. Então, não vamos ficar falando mais mal do obsessor. Eles foram nossas vítimas do passado, né? E eles vêm, eles nos trazem para cá e acabam sendo ajudados aqui também. Então, olha que maravilha. Eles estão trabalhando também para a justiça divina e para nos ajudar sem querer, não é? A doença é um dreno energético, diz André Luiz, purificando o nosso corpo espiritual. A morte é a libertação do presídio. A terra é também uma espécie de presídio, dizem os espíritos, um mundo de expiação e provas, não é mundo de felicidades ainda, não é? Então, a gente se liberta daqui. E olha o que é que esse espírito Cornélio Pires, por Chico Xavier, do livro Retratos da Vida, no poema Ofensa e Ressentimento, trouxe só 2 estrofes para vocês aqui. Quem é aquele que ofende? Às vezes é um pobre louco, de outras vezes um doente, que enlouquece pouco a pouco. De que modo condenar, quando me cabe entender, se todos somos no mundo capazes de adoecer, não é? Então, quem nos ofende é o quê? É uma pessoa que está enlouquecendo, não é? É uma pessoa doente. Então, a gente merece a nossa misericórdia e não a nossa revolta, tá certo?
E o que esperar dos espíritos animalizados? Pessoal, se a gente está na Terra, só tem espírito atrasado aqui, a gente é atrasado também. É mesmo que você ir para uma jaula de um leão feroz, chegar lá e entrar dentro da jaula, o que vai acontecer? Você vai virar picadinho de leão, não é? Então, é a mesma coisa. Se você está aqui na Terra, no mundo onde só tem espíritos maus, nós somos maus, não somos bons ainda, não. O que vai acontecer no convívio com os maus? Eles vão nos magoar. Por que eu vou querer esperar que todo mundo seja um santo, um Francisco de Assis, uma Madre Teresa? Não são, pessoal. São muito raros estes, não é? Então, saiba que você está, né? Você é uma fera no meio de outras feras também. Então, as feras vêm quando se azunham lá, se desentende, não é? Então, no trânsito, como é que tem o perdão no trânsito? Veja o barbeiro, aquela pessoa que deu aquela fechada em você, com outros olhos, não é? Se fosse, é porque saiu a foto aqui, tirou o slide. Imagine a sua vovó dirigindo aquele carro, sem saber mexer naquelas marchas, a visão já não ajuda, não é? Cheio de botão que ela não sabe para que serve. Não é? Imagine que aquela pessoa que lhe deu a fechada é sua vovó, que está ali, não é? Apanhando ali, é seu avôzinho querido, é seu filhinho que tirou a carteira agora, não sabe nem dirigir direito. Não é? Então, olhe os outros com esse olho de compaixão. Todo mundo não é pai, mãe de alguém, não é filho de alguém, não é avô de alguém? Então, faça de conta que você é o familiar dele. Como é que eu gostaria que o meu avô fosse tratado se ele fizesse uma bobagem no trânsito? Não é? Minha mãezinha, não é? Meus pais já têm uma certa idade, não é? Eles não estão aí perdoando os obsessores, não é? Nossos personal trainers, usar o bom humor. Divaldo no seminário Perdão e Auto-Perdão, que é maravilhoso, são 4 CDs, tem no YouTube em áudio. Ele brinca e diz assim: quando a esposa acordar e ver o marido mal encarado, enfesado, aquela cara feia, o que ela tem que dizer? Bem, hoje você está pior do que ontem, né? Vai brincar com as mazelas, né? Como o Chico fazia. Chico Xavier estava sempre brincando até das suas doenças, das coisas. E ele, ao contrário, quando vê-la assim, triste e tal, chateada, com o cabelo cheio de bob na cabeça e tal, ele vai chegar assim: querida, vá ao cabeleireiro, eu pago. Divaldo diz que com essas 2 últimas palavrinhas, eu pago, não há mau humor que resista, né? Mas isso era coisa do passado, agora as mulheres é que estão pagando para a gente, para os homens, né? Graças a Deus, elas estão muito competentes e merecem nosso reconhecimento, né? Lembrar que a principal causa das nossas imperfeições morais, diz o nosso livro A Gênese, que é o que permite a obsessão, são as nossas imperfeições, elas são as tomadas, né? Que permitem as obsessões, a influência negativa, é o instinto de conservação. Diz o capítulo 3, item 10 ou item 9, depende da tradução, da edição da Gênese que você tenha de Allan Kardec, tá? E de que precisa o Espírito para se salvar? Vocês sabem? No Espiritismo tem salvação ou tem evolução? Quem acha que tem evolução, levante a mão. Quem acha que tem salvação, levante a mão. Nem uma alma se salvou? Pessoal, tem os dois, tem evolução, mas tem salvação também. Tanto que tem no capítulo 15, o item 1 diz assim: o de que precisa o Espírito para se salvar. E aí ele vai trazer a parábola mais importante sobre salvação, que não tem salvação teológica, aquela das igrejas, não, mas tem uma salvação que é a separação dos espíritos endurecidos do mal, que não terão mais autorização de reencarnar na Terra, que vão para mundos primitivos e de expiação e provas, onde haverá choro e ranger de dentes, daqueles mais ou menos maus que vão continuar aqui, que é a gente, que vai se tornar um mundo muito melhor, um mundo regenerador. Emmanuel estima que por volta, né? O Espírito Superior não marca data exata, por volta de 2057 a Terra já estará na condição de mundo regenerador, diz o livro Plantão de Respostas, Psicografia de Chico Xavier. E ali, então, se é verdade isso, pessoal, 2057 também é pertinho, né? 38 anos, a gente vai estar aqui encarnado ainda, ou recém-desencarnado. Então, essa nossa encarnação é a mais importante como espíritos. Está na hora da gente decidir se a gente quer ir para um lado ou para o outro. Jesus falou disso, sobre salvação, na parábola dos bodes das ovelhas. Ele diz que quando o Filho do Homem retornar em toda a sua glória, com o socorro de anjos, passará à direita as ovelhas e à esquerda os bodes. E qual é o único critério para saber quem é bode e quem é ovelha? Como é que a gente faz para se salvar no Espiritismo? Rápido.
Caridade, olha lá. Tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, carecia de teto, era imigrante, era estrangeiro, estava lá na Venezuela, na Síria, e me acolhestes. Fraternidade Sem Fronteiras faz um trabalho belíssimo, está precisando muito da nossa ajuda, está entrando muitos imigrantes, foi reaberta a fronteira lá, está precisando muito de ajuda, procure lá fraternidadesemfronteiras.org.br e seja também um padrinho dessa grande instituição de amor, tá? Estive nu e me vestistes, doente ou preso, e foste me visitar. Jesus faz da caridade o único critério, não precisa ser cristão, não precisa aceitar Jesus, não precisa ser batizado, não precisa pagar o dízimo, não precisa fazer o que ele pediu. O que ele pediu? Ser bom para o outro. É tão importante que ele fala assim, toda vez que fizestes isto a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizestes. Olha como é importante a caridade. Então no Espiritismo tem salvação e tem evolução, tem as duas coisas, tá joia? Qual é o nome do capítulo? Capítulo 15? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, X, Y. Não precisa nem acreditar em Deus, mas tem que ser bom. E o que é caridade na visão espírita? O que é caridade que a gente fala tanto aqui? É a esmola? Não, mas esmola também é um tipo de caridade, não é? Mas é o quê? Olha lá, Livro dos Espíritos 886. Qual é o sentido da palavra caridade? Como eu entendi Jesus? Resposta: benevolência. Benevolência é bondade de ânimo. Magnanimidade é bondade para com todos, e aí inclusive conosco, né? Também é auto-perdão, tá? Agora, não precisava dizer o resto não, precisava? Porque quem é bom para todos não é indulgente, não é clemente com as imperfeições alheias? Quem é bom para todos também não perdoa todas as ofensas? Não faz a caridade material também, quem é bom para todos? Tem que ser bom para todos, não é só bom para a nossa família não, bom para todos, tá? Então, isso é caridade, é bondade ativa, é bondade prática. Isso é que é caridade. Só que é tão importante ser indulgente, para poder perdoar, que eles reforçam. Não precisava dizer isso não. Mas na questão que diz o que é caridade para o Espiritismo, e fora da caridade não há salvação, o que é que eles reforçam? Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Precisava ser mais claro que isso? Não precisava. E diz o Espírito Samuel Lucas que o trecho que Jesus é mais rigoroso no Evangelho é no perdão. É a questão que ele é mais rigoroso, mais duro inclusive, como a gente vai ver aqui com vocês, tá? Olha lá o que ele diz. E lembrem que a reação das nossas ações do passado está nas nossas mãos. Depende de quê? Do nosso perdão. Da gente perdoar o nosso irmão. Bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Felizes os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Misericórdia quero e não sacrifício. Ele não queria sacrifício de animais, como havia na época de Moisés. Perdoai 70 vezes, 7 vezes, ou seja, sempre. Vai nos trazer o último mandamento e mais importante de todos: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Como o amor que dele, o amor incondicional, o amor renúncia, o amor sacrifício mesmo. E vai trazer uma lição que serve para todos nós. É tão forte o perdão que ele coloca assim, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem aqui está sem pecado? Levante a mão. Quem aqui nunca pecou? Quem que nunca pecou nas outras vidas passadas, que a gente era muito pior do que hoje? A gente tem o direito de atacar o nosso irmão? Não. É o sujo falando mal lavado. É o sujo falando mal lavado. Nada disso, tá? Olha o que ele vai dizer aqui: perdoai para que Deus os perdoe, pois se não perdoardes aos homens, e eu acrescento aqui as mulheres, né? Deus também não vos perdoará os pecados. E a pessoa difícil de perdoar não é uma pessoa que a gente não conhece, não, é a pessoa da família. É o marido, é o ex-marido, é a ex-esposa, é o filho ingrato, é o patrão, é aquele amigo que deserta da gente, amiga, que nos trai a confiança. É o cara que assassina o nosso filho, que vem e bate com o carro alcoolizado e a gente fica paralítico. É uma pessoa que se tornou muito próxima da gente. Então, é a lição mais difícil do Evangelho e a mais importante. Não é não?
Repetindo aqui, perdoa as nossas dívidas do mesmo modo que tenhamos perdoado os nossos devedores. E aí vai trazer a parábola mais dura do Evangelho, que é a parábola do credor incompassivo, né? Incompassivo é sem compaixão, porque o slide cortou aí, tá? Credor incompassivo. Vocês lembram dessa parábola? Jesus diz o seguinte, que havia um rei que tinha muitos servos, que lhe deviam muito dinheiro, e ele mandou prestar contas com eles. E um dos servos que lhe devia 10 mil talentos, pessoal, é o equivalente a 72 quilos de ouro, milhões de reais. Aí o servo se ajoelha diante dele e diz assim, Senhor, tem de piedade de mim, tem de paciência, eu te pagarei toda a dívida. E só porque ele pediu, o rei, que era extremamente bom, perdoou toda a dívida, só porque ele pediu. Devia milhões e foi perdoado daquilo, só porque ele pediu. Só que ele, todo feliz, foi para casa e encontrou um subservo dele, um empregado dele que devia apenas 100 denários. 100 denários o denário é um dia de salário mínimo, mas de dia, não é o do mês não, né? Então era bem pouquinho. 100 denários devia ser assim, tipo 200 reais, 100 reais. E o salário da época era muito pior, então devia ser uns 10 reais hoje em dia. O que é que ele faz? Pega-o pelo pescoço e diz, paga-me o que deves. E o que é que o seu subservo faz? Do mesmo jeitinho que ele fez, se ajoelha, Senhor, tem de piedade de mim, tem de paciência, eu te pagarei toda a dívida. E o que é que ele faz? Não perdoa. Manda-o trancá-lo na prisão, ele e a sua família, até que fosse pago toda a dívida. Os outros servos, vendo o que se sucederam, vão dizer ao rei. E ele manda chamar aquele servo e diz, servo mau, eu te perdoei de uma dívida tão grande, porque não foste tão capaz de perdoar teu servo, que te devia tão pouco. E manda-o trancá-lo na prisão e entregá-lo aos torturadores. E Jesus termina dizendo, assim vos fará o meu Pai, se não perdoardes do fundo do coração o irmão que peque contra vós. É a parábola mais dura ou não é a parábola mais dura? É a mais dura. A gente vai ser preso na prisão e entregue aos torturadores, aos atormentadores, né? E ele, na lição final da cruz, vai dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, quem está agredindo a gente não sabe o que faz. Se tivesse consciência, soubesse o que vai responder porque está fazendo mal ao seu irmão, não faria, não sabe o que faz mesmo, não? E no livro Boa Nova, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, tem o capítulo 15, que é a história de Joana de Cusa, de maneira resumida, mas muito bonita, e ela tinha um problema grave com o marido dela. Ela era casada com um homem chamado Cusa, um homem que era extremamente devasso, não é? Inconstante, um mau marido, um homem realmente equivocado, e ela conhece a Jesus, e começa a segui-lo, inclusive ajudava-o com as suas posses, está lá no Evangelho de Lucas também. E aí vamos ver um pouquinho da história de Joana. Joana vai um dia conversar com Jesus na casa de Simão Pedro. E nós temos nesta obra Boa Nova, de Humberto de Campos, que Chico Xavier vai dizer que é a obra que mais tocava o seu coração, revelações que não estão no Evangelho tradicional. São novas revelações do que acontecia, né, nessa intimidade, na casa de Simão Pedro, sobretudo, além de outras obras dele também, Irneu Lúcio. Olha o que ele vai dizer para Joana. Joana, agradece ao... Isso aqui é um conselho que serve para todos os casamentos, tá? Homens e mulheres. Eu não vou dizer o que é que vocês têm que fazer no casamento de vocês, não. Mas vejam que Jesus aconselhou Joana de Cusa. Joana, agradece ao Pai o haver te julgado digno do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso razão justa. Não existe casamento por acaso. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus, que o mais importante é cumprir a vontade de Deus, né? Como é que a gente fala no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. A gente pensa nisso? Não, a gente fala, seja feita a minha vontade, não é assim? Não é a vossa vontade. É a parte mais difícil do Pai Nosso, essa. Falas-me de teu receio e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais.
Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos. Abrolhos é um espinho. Mas podemos amanhar o solo que produziu cardos. Cardos é espinho também, envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Joana deixava entrever o brilho suave dos olhos, a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam, mas, patenteando todo o seu estado da alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente de meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Não tenho que converter meu marido ao cristianismo? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Aquele que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou seja, você? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito, seu marido? Quem está em condição de ajudar? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras, por que motivo Deus não impõe sua verdade, o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma aos seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Ama o teu marido como se fora teu filho. Se fosse filho da gente, não amava? Aquele espírito não podia ter reencarnado como nosso filho? A gente não ia proteger, amar que só o filhinho da gente? Pois faça de conta que ele é seu filho. Faça de conta que a sua esposa é sua filha. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio, e quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração. Enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, ser fiel. Que ele fala nesse livro que o mais importante, o princípio de tudo é a fidelidade a Deus. A gente ser fiel aos seus mandamentos, às suas orientações. Não é? E para a gente concluir, vamos ler o poema de Maria Dolores, por Chico Xavier, do livro Antologia da Espiritualidade, ao som de Pachelbel, Canon em D maior. Vai tocar? Cantiga do perdão. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste do mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, onde, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida, na humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho. Como dizer que a vida, de caminho a caminho, não despreza ninguém. E bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte a brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe escrava sublime de amor mudo,
que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza. Segurança de todos os mistérios, perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade, nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombras os instantes felizes, na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar, nascendo de ascensão, que em favor da vitória que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo, no bem a que te des, seja aqui e mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Fica o convite, Cantiga do Perdão de Maria Dolores, por Chico Xavier, Antologia da Espiritualidade, Queno em D maior, de Pachelbel. Bom, a gente devolve a palavra ao nosso querido Rony. Vocês podem conferir essa palestra, e como é aquela do Alto Perdão também, no YouTube é só procurar lá no canal Nazareno Feitosa, tá bom?